Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui para trazer para você mais uma palavra nessa noite, uma palavra que venha falar ao teu coração, algo de Deus para você, para a sua família. E hoje eu quero falar sobre Eliseu. Eliseu foi um homem de Deus, um homem chamado e escolhido por Deus. E Elias, quando ele está passando uma das crises na sua vida, e ele vai para Horebe, e ele se esconde numa caverna, o Senhor aparece a ele e fala com ele naquele lugar, e manda que ele desça, e unja um rei sobre Israel, unja um rei sobre os sírios, e Deus também lhe dá uma outra ordem: unge Eliseu como seu sucessor. E isto acontece aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. E ele estava com a 10ª. E Elias, passando por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos cozeu a carne, e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguia a Elias, e o servia. E na verdade o chamado de Deus é para servir. O chamado de Deus, ele é para nos dar aquilo que Deus quer para nossas vidas. E Deus, ele tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para fazer na minha vida e na tua vida. E Eliseu estava lavrando a terra, ele iria plantar aquele ano, e esta era a intenção do seu coração. Ele estava ocupado e envolvido nisso. O seu coração, a sua alma, o seu viver estava envolvido com aquilo, mas dentro dele havia algo que gritava, que era um chamado para ser profeta. Porque Deus não chama ninguém de repente. Deus, ele vai plantando isso no nosso coração no decorrer dos anos. No decorrer da vida, Deus vai falando com a gente de várias formas, de várias maneiras. E Deus vai falando conosco o que Ele tem para a nossa vida. E Eliseu estava ali preparando a terra para plantar, como no ano anterior, aguardando o momento em que Deus o designaria para ser profeta sobre o teu povo. Aquilo já ardia no seu coração. E quando ele estava arando a terra naquele dia, aquele dia era um dia especial, era um dia diferente. Ele estava com a 10ª junta de boi. E de repente ele vê o profeta Elias vindo, e todo mundo conhecia o profeta Elias naquele tempo. Era um homem que andava diferente, se vestia diferente, era nazireu, cabeludo, barbudo. E de repente aquele homem passa por ele, tira a capa dos ombros e joga sobre Eliseu. Quando aquela capa caiu sobre Eliseu, ela não só caiu a capa, mas havia uma unção de Deus, e algo de forte, tremendo de Deus falando com aquela capa. E ele sente o poder de Deus sobre os seus ombros. E quando ele olha, quem estava saindo de costas ao seu lado era o profeta Elias. E ele entende: Deus está me chamando. Ele entende que Deus tinha um chamado para a sua vida. Ele entende que Deus tinha um propósito para ele. E esse propósito era maior do que tudo que ele já tinha vivido. Ele entende que Deus estava falando com ele naquela hora, que os sonhos dele se realizariam na vida de Eliseu. Eliseu toma aquela capa nas mãos. Ele corre atrás do profeta. E ele diz para o profeta: deixa eu beijar meu pai e minha mãe.
e eu te seguirei. Eliseu para tudo que ele estava fazendo. Eliseu larga tudo que ele estava planejando, porque o chamado era forte na sua vida. Eu não sei como Deus fala contigo. Eu sei como Deus fala comigo. E não tem coisa mais tremenda do que ser escolhido por Deus para um propósito. E Eliseu entende isso, e isso entra no seu coração. E ele se entrega a esse chamado. Ele volta, mata os 2 bois que ele estava trabalhando com eles, pega os aparelhos, que era o arado, e ele queima, e com o fogo daquele arado, ele prepara aquela carne e ele dá ao povo. E ali Deus estava fazendo algo sobrenatural. Ele estava se despedindo dos seus pais, dos seus propósitos, para viver os propósitos de Deus. E isso tem que acontecer na sua vida também. Quando eu paro de ver os meus planos e os meus sonhos e começo a ver e viver os sonhos e os planos de Deus para nossas vidas. Talvez hoje você não entenda por que eu estou pregando assim. É porque esse chamado é muito forte. Deus tem um projeto na minha vida e nesta cidade. Deus tem um projeto através dessa pregação, porque Deus está falando com alguém agora sobre algo que Ele já plantou no seu coração. Deus está falando comigo, mas Deus está falando com você também, que Ele tem um plano para você. Quem sabe é hoje que Deus está lançando uma capa sobre os teus ombros. Isso significava que o profeta iria continuar andando, e que era para ele levar a capa do profeta. O chamado era para carregar a capa do profeta. O chamado era para derramar água sobre as mãos do profeta. O chamado era para preparar um lugar para o profeta dormir. Mas Eliseu sabia que Deus tinha mais do que isso para a sua vida. E Eliseu segue a Elias. E passado algum tempo, Elias vira para ele e fala: olha, o Senhor me tomará para si. Eu não vou experimentar a morte, o Senhor me tomará. E Eliseu falou assim: eu sei disso. E ele falou assim: fica aqui nessa cidade, eu vou até mais à frente. Ele falou assim: não, eu não te deixarei. E Elias pergunta para Eliseu: o que você quer? E ele fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu não quero um ministério igual o seu, eu quero dobrado. Eu quero viver o dobro do que você já viveu. Eu quero sentir o dobro do que você já sentiu. Eu quero conhecer Deus em dobro do que você conhece. E Elias fala com ele: olha, dura coisa tu pediste, mas se tu me veres quando o Senhor me tomar, a unção estará sobre você. E Eliseu, a partir daquela hora, ele anda colado com Elias. Onde Elias põe o pé, ele põe o dedo. Até que um dia Deus tem que mandar um carro de fogo para passar entre os dois. Quando o carro de fogo passa entre os dois, Eliseu teve que se separar de Elias. E o Senhor toma Elias no redemoinho. E Elias lança a capa para Eliseu. Eliseu pega aquela capa e ele entende que a unção de Deus estava sobre a sua vida. E ele toca o Jordão e o Jordão se abre. Ele chega em Jericó e ele ora sobre as águas de Jericó e lança sal sobre as fontes das águas de Jericó. E elas se tornam saudáveis e doces. E a partir dali,
Eliseu começa a viver o seu chamado, o seu ministério. Então Deus, Ele tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Nós precisamos abrir o coração para a vontade de Deus. Este jovem estava ocupado, lavrando terra para plantar. Deus, Ele não chama ninguém ocioso, Deus não chama ninguém que está à toa, Deus não chama ninguém que não esteja ocupado com alguma coisa. Eu quero te dizer que Deus tem chamado pessoas nesses dias. É tempo de homens se levantar para ser profetas. É tempo de mulheres se levantarem para serem profetas. É tempo de receber a capa sobre os ombros e seguir o chamado de Deus. E é essa palavra que eu tenho para você hoje. É uma palavra para o teu coração. Entenda que Deus está te chamando para algo maior, para algo melhor, para algo sobrenatural. E nós vamos viver esse chamado. Nós vamos viver experiências com Deus como talvez nunca vivemos. Nós vamos experimentar de Deus de uma forma que talvez nós nunca experimentamos. E Eliseu, ele ressuscita o filho daquela mulher lá de Sunem. E passado algum tempo, depois da sua morte, eles pegaram um soldado e lançaram na cova de Eliseu. E quando aquele soldado tocou nos ossos de Eliseu, depois de morto, saltou para fora vivo. Porque até os ossos daquele homem tinham unção de Deus. Deus quer pôr uma unção para a tua vida, que vai durar para muitos anos. Então, meu irmão, receba o que Deus tem para você. Receba o chamado de Deus para a tua vida. E cumpra o propósito que Deus te deu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Nesse momento eu gostaria de orar por você. Se você está se sentindo chamado essa noite para servir a Deus, abra o teu coração. Deixa Ele falar contigo. Um dia também eu estava ocupado. Um dia também eu estava cuidando da minha vida e dos meus negócios. E o Senhor falou que era tempo de sair, que era tempo de ir. E eu estou aqui para cumprir o chamado e o propósito de Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te peço a tua bênção, Pai, sobre cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, que o Senhor toque em cada coração nesta noite de uma forma poderosa. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos corações nessa noite. E que nesta noite possa se levantar Elias e Eliseus, homens de Deus, homens que não temem homens, homens que não temem reis, mas homens que cumpram o seu propósito e o seu chamado. Deus abençoa cada ouvinte agora. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, traz paz sobre o coração que está aflito, Deus. E abençoa cada vida que está nos ouvindo nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor.